Hoje iremos falar sobre a civilização romana. Participantes: Natália Evelyn, Júlia Felipe, Tainá, Lucineide, Emily Naueli, Joelison Victor. Somos todos do primeiro TDSB. A origem da civilização romana. O nascimento de Roma ocorreu por volta do ano 1000 a.C., quando povos sabinos e latinos ergueram fortificações, onde futuramente se localizaria a cidade, com o intuito de deter invasões etruscas. Foi a origem do que viria a ser o Império Romano. A história conta uma origem mítica para a criação da cidade. A partir da lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, eles teriam sido abandonados ao nascer e foram salvos graças a uma loba que o acolheu e amamentou. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou 5 séculos, começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Estendia-se no rio Reno para o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabeleciam a conexão com a Europa, a Ásia e a África. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino. O senador servia para apoiar o poder político do imperador. O imperador sucedeu a República Romana com um novo sistema Roma, que era uma cidade/estado. Passou a ser governada pelo imperador. Foi em seu início que o império conquistou a maior parte do poder, até 117 d.C. Ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estava sob o domínio do Império Romano. Sobre o domínio do Império Romano estavam 6 milhões de habitantes. Roma, nessa fase, foi habitida por 1 milhão de habitantes. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como legião. A monarquia. Então, a primeira forma do governo em Roma que vocês devem entender para esse conteúdo do Enem foi a monarquia. Durante a monarquia, a sociedade estava dividida entre práticos, grandes proprietários rurais e plebeus, comerciantes, camponeses e pequenos proprietários de terra. O senador era formado exclusivamente por práticos. Este corte era uma instituição importante, sendo que o rei acumulava funções executiva, judiciais e religiosas. O último rei de Roma foi Tárquio, expulso de Roma pelo senador. A República Romana. O senador então aboliu a monarquia e implantou a república. Dentre os períodos que normalmente se divide a história de Roma, a república é um dos pontos fortes para estudar para a prova do Enem. As maiores conquistas territoriais de Roma ocorreram durante a república, mas a hegemonia patrícia foi pouco a pouco combatida pelos plebeus, além de ocupavam as fileiras do exército e garantirem a segurança dos domínios de Roma. Os plebeus começaram a exigir leis que lhes garantissem maiores direitos. Embora reformas tenham sido feitas para amenizar a tensão entre os dois grupos, elas nunca deixaram de existir, pois a desigualdade social era muito grande. A escravidão na sociedade. Na sociedade romana, uma classe que aumentou muito seus números durante a República foram os escravos. Estes eram capturados em guerras durante a expansão e a produção começou a depender cada vez mais de sua força de trabalho. No campo religioso, os romanos foram poliéistas até a ascensão cristã. Ao fim do Império, suas divindades eram ligadas ao cotidiano geral da civilização, e suas cerimônias estavam inseridas em assuntos militares, agrícolas, artes e mesmo comércio. Desta maneira, as divindades se assemelhavam ou assimilavam às divindades gregas com outros nomes e ou representações: Júpiter, Zeus, Minerva, Atenas, entre outros.